Olá, aluno do terceiro ano. Então hoje iremos estudar o PET final avaliativo de língua portuguesa. Separe seu material e faça com muita atenção. Nós temos inicialmente uma leitura. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa e também pelo WhatsApp, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente. E para encerrar nosso ano letivo é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Na sequência, nós temos aqui as atividades. No PET 1, estudamos dois gêneros muito importantes, a notícia e a charge. Vamos resolver algumas questões sobre eles. Atividade 1. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito. Tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, o motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar um parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando o MOP foi indiciado. Atropelara a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado, em que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R, e insuficiência múltipla dos órgãos, com um L desnecessário em insuficiência. Além do fato e de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela 2ª Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Após essa leitura, nós temos aqui a atividade. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é um ou uma. Vamos lá, letra A. É um conto porque discute problemas existenciais e sociais de um fraudador. Vamos lembrar que o conto é uma narrativa curta e que Machado de Assis é um dos principais autores. Notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. Então, a notícia, nós temos a manchete, temos a lead, no caso que aborda o quando aconteceu, o que aconteceu com quem. Temos depois o corpo da notícia. Letra C, crônica, porque narra
o imprevisto que levou a polícia a prender um fraudador. No caso, a crônica também é uma narrativa que conta um fato do dia a dia, por meio às vezes de um diálogo. E dessa forma, nós percebemos aí que tem um conflito, um clímax, um desfecho. Letra D. O editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos dos documentos redigidos por um fraudador. No caso, você vai pensar, o autor desse texto trouxe alguma opinião ou somente relatou o fato? E letra E, piada, porque narra o fato engraçado de um fraudador. Então preste bastante atenção, porque nós estamos aí estudando a notícia à charge, então já é uma dica. Justifique a sua resposta descrevendo as características do gênero. Por meio desse documento, eu trouxe algumas características do gênero notícia e também da charge. Vamos fazer a leitura? Então, a notícia é culta, relata fatos verdadeiros e recentes, apresenta nível de linguagem corrente, quer dizer, não é muito erudita nem cheia de vícios, e deve ser objetiva e impessoal, quer dizer, não vai dar opinião, como nós estamos observando aqui. Vamos entender que vai ser narrado em terceira pessoa, então vai contar uma história, quer dizer, um fato de outra pessoa, sem utilização aí de adjetivos e, no caso, sem opinião pessoal do escritor. As características da charge. A charge está entre os gêneros opinativos da esfera jornalística, é eminentemente interpretativa e crítica. Tem por objetivo fazer uma crítica social ou política de fatos do cotidiano e costuma apresentar como tema uma ideia, uma pessoa ou uma situação. Nos jornais nós vemos muito disso. Compõe-se predominantemente de linguagem não verbal, quer dizer, usa imagem, e também a linguagem verbal, que é a parte escrita. Utiliza-se do humor na abordagem dos temas e tem vida efêmera, pois sua interpretação está vinculada à situação e ao contexto histórico social. Continuando aqui, no PET 2, interpretamos diversos textos e vimos como é importante desenvolvermos as habilidades de interpretação. Leia o texto abaixo e responda. Então, é um texto de Machado de Assis. Bons dias. 14 de junho de 1889. Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece-se um homem diante de um deles. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual à que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, mas a recomposição do extinto, a revivência do passado. Temos aqui, então, a questão. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação ou comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como. Eu fiz uma marcação em amarelo, então você irá fazer a leitura para marcar aí a opção. Vamos aqui ver as opções. Letra A. Objeto de devoção pessoal. Letra B. Elemento de afirmação da cultura. Letra C. Instrumento de reconstrução da memória. Letra D. Ferramenta de investigação do ser humano. E letra E. Veículo de produção de fatos da realidade. Continuando aqui, atividade 3. Analise as afirmativas sobre o modernismo brasileiro. Eu vou lhe mostrar um mapa conceitual que vai trazer algumas questões importantes. Então, nós temos aqui um resumo. Então, o modernismo ele foi um movimento artístico brasileiro do século XX. Então, ele possuía uma visão transgressora em relação ao tradicionalismo literário anterior. Então, queria renovação. Busca a liberdade de expressão, o experimentalismo, a subjetividade, quer dizer, a opinião aí do autor, entre outras características. Então, nós temos aqui esse estilo como consequência das vanguardas europeias da arte, como o expressionismo,
cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Dentro dessa vertente, nós vamos destacar que foi um movimento que envolveu aí vários artistas, ok? Então, desde pintores a autores, ok? No caso, nós temos a primeira fase, que é a geração de 22. Inicia-se com a Semana da Arte Moderna, em 1922, conhecida também por fase heróica, busca um comprometimento mais sólido dos artistas com a renovação estética e tem como intuito chocar. Por este motivo, a linguagem literária cria um rompimento com a tradicional, incluindo, por exemplo, a liberdade formal, a valorização do cotidiano, olha os assuntos, escrita de textos do passado, etc. É nessa fase que surgem movimentos importantes como o pau-brasil, o movimento antropofágico, né, e o verde-amarelismo. Vale a pena você pesquisar porque no Enem cai muito essa primeira fase do modernismo. A segunda fase é conhecida como geração de 30. Ela é conhecida como fase de consolidação e tem como característica o predomínio da prosa, quer dizer, a questão da escrita dos livros. Nós vamos pensar que o poema tem versos e estrofes, a prosa, né, é essa escrita em que eu vou ocupar a linha inteira. Os ideais difundidos na fase anterior se espelham e redefinem a linguagem artística, unindo os interesses pelas temáticas nacionalistas. Ocorre o amadurecimento dos autores da primeira e surgem grandes poetas como Carlos Drummond de Andrade, que no caso analisamos aí em outros pés. Terceira fase, a geração de 45, depois nós vamos estudar um pouco mais, continua a sequência das tendências da segunda fase da prosa urbana, intimista e regionalista. Então, olha os assuntos, não é só nacionalismo. Surge o grupo de escritores conhecidos como geração de 45, ou neoparnasianismos, né? Ou no caso, neparnasianos é o correto, que procuram equilibrar a poesia deixando elas mais sérias. Então tem aquela questão formal, né? Tem aquela questão da estética dentro dos poemas. Voltando aqui no material, conseguimos agora resolver aqui a atividade. Então, vamos ver aí quais os itens que são corretos. Então, número 1, tem como marca inicial a Semana da Arte Moderna em 1922. Falamos sobre isso. O objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural, ok? Unir artistas de vários segmentos. Expliquei sobre isso. Tinha o objetivo de retratar somente os índios devido ao viés nacionalista. Será? Responda aqui a alternativa de acordo, né? Então, será que é somente A1 e A4, A2 e A4, A1, 2 e 3 ou seria todas as alternativas? Continuando, no PET 5, demos ênfase a 2 gêneros textuais muito comuns em provas e concursos. As charges, que já estudamos, e as tirinhas. Para relembrar mais detalhes do conteúdo, volte lá no PET 5. No caso aqui nós temos a atividade 4. Na tirinha abaixo, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais transmitem uma mensagem. Qual é esta mensagem? No caso, a tirinha é muito fácil de compreender, então quando fizemos a leitura do charge, vimos a questão crítica, então é por aí, tá? Só que nesse caso, utiliza-se mais de um quadrinho, como vemos aqui. Vamos à leitura. Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro, aí nós temos aqui ele no Facebook. E aí você vai explicar o sentido construído na tirinha. Vamos pensar aqui comigo. Ele entendeu errado, né? Porque a namorada, ela queria curtir aí o namoro, quer dizer, de uma forma mais carinhosa, afetuosa, quer dizer, ela queria estar junto com ele presencialmente. Mas, ao observarmos aqui a última ideia, vimos que ele entendeu um sentido mais vinculado à internet, que é esse like que damos nas redes sociais. Então, explique aí com as suas palavras, faça aí um textinho completo com essas informações. Número 5. Leia a charge abaixo. Por quê? Cuidado, não pise nisso.
Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Então a charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. Existe um padrão de corpo estabelecido pela sociedade e muitas pessoas sentem-se na obrigação de segui-lo. Escreva um texto em que você fale das consequências de se sentir, ou no caso de se seguir, um padrão. Além disso, você deve falar também sobre algumas estratégias para que possamos diminuir a gordofobia na nossa sociedade. Então, é um texto que você irá construir, dissertativo argumentativo. Às vezes aqui o espaço não vai ser aí o suficiente, porque pense comigo, vamos relembrar. Primeiramente, você deve perguntar o porquê de as pessoas estarem aí seguindo um padrão estabelecido aí pela sociedade. Por quê? A resposta será a tese. Após essa ideia, você utilizará aí argumentos. Então, na parte de desenvolvimento, você vai colocar o tópico frasal, a argumentação com as consequências e depois, no quarto parágrafo, você vai colocar aí a solução, entre aspas, aí, desse problema. Eu vou mostrar alguns exemplos, algumas coisas, você pode pesquisar depois um pouco mais sobre essa questão. Eu estou aqui em um arquivo, num e-book que eu construí, que aborda o tipo de introdução por definição. Então preste bastante atenção. Você tem o tema Os limites entre a estética e a saúde. Então por que nós estamos discutindo isso? Então é essa ideia que será apresentada na tese, que no caso eu coloquei aqui em destaque em amarelo. Mas primeiramente você deve apresentar a ideia, depois colocar um problema e depois vir com a tese. Você pode utilizar este parágrafo no início aí do seu texto, tá? Não tem problema. E depois você irá fazer os 3 sequentes. Estética traduz como aquilo que é belo e agradável aos olhos, diversas vezes voltada às questões físicas, como um corpo dentro do padrão e um rosto harmonizado. Então, essa é a apresentação da ideia. No entanto, então esse conectivo aqui é uma ideia de oposição, né? No entanto, em algumas situações, essa ideia pode ocasionar atitudes extremas, pois tais padrões têm sido sutilmente implantados no meio através de instrumentos midiáticos, o que tem surtido uma sociedade alienada que busca incessantemente pelo corpo perfeito. Então, nesse caso, nós observamos que a culpa, digamos assim, seria a mídia que coloca esse padrão. No caso, quando falamos de mídia, podemos falar das redes sociais, podemos falar da TV, tá? Ou, por exemplo, os jornais, revistas. Tem um outro site aqui que é bem interessante, que é o blog Imagine, que tem um exemplo de redação sobre o culto à padronização corporal no Brasil. Não farei a leitura, mas você pode pesquisar aí no seu computador, no seu celular, tá? E tirar algumas ideias. Ou coloque no pause aí e faça a leitura desse texto. Aqui nós temos algumas soluções, temos também uma análise da redação. E é um tema, assim, fortíssimo para cair no próximo ano aí no Enem. No caso, aí em janeiro de 2021. Voltando aqui no material, estamos chegando ao fim do plano de estudo tutorado avaliativo. Dessa vez vamos retomar o que estudamos nos PETs 6 e 7. Nele falamos sobre a terceira fase do modernismo brasileiro, principalmente sobre a geração de 45. Observe as afirmações sobre a geração de 45. Eu vou trazer aqui também um outro mapa conceitual que fala sobre essa questão, tá? Para você responder. Um mapa conceitual bem legal que nós temos aqui a Clarice Lispector, né, que abordamos nesse PET. Então ela tem, não é, uma ideia mais intimista, tá? Trata muito do universo feminino. Temos aqui alguns exemplos de obras. Guimarães Rosa, que traz esse regionalismo, sertão. Temos também a obra Lígia Fagundes Telles, nossa, cai muito no Enem essa autora. Então, a exploração de aspectos psicológicos.
Então, nós temos aqui um exemplo de uma obra João Cabral de Melo Neto, que já abordamos também. Então, nós temos aí o rigor estético, ele é conhecido como poeta e engenheiro. Temos Ferreira Goulart, Ariano Suassuna. Nós temos o contexto histórico que vai ajudar na resposta. Olha, fim da Era Vargas, geração de 45, ruptura com algumas características das duas outras fases, das outras fases, né? Me desculpa. Temática social, metalinguagem, retorno à escrita formal e aspectos humanos. Voltando aqui, vamos à questão. Então, observe as afirmações sobre a geração de 45. Surgiu com a revista Orfeu, de 1947. Você pode fazer aí uma pesquisa, tá? Sobre essa questão. Seu contexto histórico era a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o período foi de redemocratização do país e a Era Vargas. Sobre isso a gente já falou, né? O estilo formal, falamos também, marcado pela metrificação, era valorizado. O movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade. Então você também pode utilizar aí do seu livro didático, que tem várias questões pertinentes aí. Assinale a alternativa que aborda as afirmações corretas sobre o concretismo. No caso aqui, você vai pensar aí nessa vertente. Então, apenas a 1, 2 e 5, a 1, 3 e 4, todas estão corretas? Apenas 2 e 3 estão corretas? 1, 2, 3 e 5 estão corretas? No caso, você também pode recorrer a esse mapa conceitual sobre o concretismo. Coloque aí no pause e faça a leitura. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Boa sorte aí em sua avaliação. Tente fazer com as suas próprias palavras, não fique aí somente nas respostas da internet, tá bom? Tenha aí uma ótima semana e um grande abraço.